Um pai de santo de uma tenda espírita aqui em Águas Lindas de Goiás foi acusado de abusar sexualmente de pelo menos 3 mulheres e uma adolescente. Dia 12 de maio deste ano, ele foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri da Ceilândia. Segundo as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher, revelaram que o pai de santo ganhava a confiança das vítimas e dizia que a entidade que ele incorporava, Exu Veludo, era apaixonado por elas. Para convencer as jovens, o líder religioso dizia às vítimas que elas teriam prosperidades e se livraria de maldições caso tivessem relações sexuais com ele. Agora vamos contar o caso de uma das vítimas do pai de santo, que mora aqui em Águas Lindas de Goiás. Ela entrou com um pedido na justiça, mas ela alega que o caso será julgado apenas em 2024. Ela não aguenta mais tanta dor e sofrimento pela demora da justiça. No início que eu comecei a frequentar lá, ela tinha 10 anos de idade, né? Ela não era da casa. Eu era. Então, ao decorrer dos anos, ele foi tendo uma proximidade com a minha filha e ela começou a gostar e querer entrar também. Então, ela tomou parte de ser filha dele também de santo na casa. Passou-se alguns anos, ocorreu algumas coisas em que eu comecei a desconfiar pelo fato de ser mãe, né? O fato dela começar a desenvolver e se aciar mais do que o normal. E aí um dia de noite eu estava na minha casa porque eu descobri através do abuso da outra menina que estava grávida, né? Eu não sabia até então. Uma noite eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma das minhas irmãs lá do barracão. Que ela falava pra mim, né? Perguntando pra mim se eu sabia da situação da outra menina. E eu falei assim que não. Porque até então eu pensei que ela era virgem. Todo mundo achava que ela era virgem porque ela não namorava e ele sempre falou que as meninas não tinham que namorar. E quando ela me relatou que ela estava grávida, na hora eu pensei na minha filha. Falei assim, então aconteceu com a minha filha. Porque as coisas que eu vi, que eu desconfiei, então estava certa. Eu não tive estrutura no momento para chegar na minha filha e perguntar o caso. Aí essa minha, que era minha irmã de santo, eu pedi para ela, falei assim, tem como você vir na minha casa para você me ajudar? Ela falou assim, tenho. Assim eu passei uma noite inteira conversando no WhatsApp, em claro. Ela chegou na minha casa por volta de 8 horas da manhã. Quando ela chegou lá em casa, a gente conversou, aí a gente chamou minha filha, né, na cozinha. Eu tava cuidando das coisas para fazer a comida do almoço. Foi quando ela fez a pergunta para minha filha se a minha filha acreditava na espiritualidade. E a minha filha disse que sim, que acreditava muito. Então ela fez uma pergunta para ela e ela falou assim, se a gente perguntava se vai responder uma coisa, ela falou assim, vou. Quando ele te levou para casa dele, ele fez algo com você? Aí ela falou assim, não, de princípio ela ficou acanhada com medo. Aí ela virou para ela e falou assim, não, fala a verdade, porque eu e sua mãe somos suas amigas. A gente tá aqui para te ajudar e porque o que ele fez é um crime. Aí foi na hora que ela falou, não, ele só me beijou. Aí a gente falou, como mulher, eu e ela e mãe, que as duas somos, a gente falou assim, não, fala a verdade, ele não ia te levar pra casa dele só pra te beijar. Aí foi na hora que ela falou que tinha acontecido, né? Ele tinha entrado em vias com ela, né? Na relação sexual e tudo. Então isso foi de 2018 para 2019. Desde então, eu não tenho vida. A minha filha também não tem. Ela falou que o primeiro toque dele, as primeiras coisas que ele começou a fazer com ela tinha 13 anos. Mas que realmente o fato aconteceu, ele esperou ela completar 14 anos para ele começar a fazer os fatos com elas reais, né? Que é o... Ai, tô tão nervosa, desculpa. É porque pra mim parece que eu tô voltando nesse dia. Aí ela contou, era 13 anos quando começou. 14 ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi preso, né? Pela polícia do DF. Ficou 3 meses, foi solto. Então desses 3 meses que ele ficou solto, esse ano que ele foi condenado por um caso de uma das vítimas, que no caso são 4,
Pelo segundo caso, da outra vítima também, que era menor e teve o aborto. E o da minha filha, que tem uns 15 dias que eu entrei no processo, que eu fui ver que eles marcaram pro dia 28/2 ainda de 2024. Então, acho assim, é muito frustrante a gente já viver isso e ter que esperar mais 2 anos para alguma coisa ser feita com uma pessoa que vive bem. Ele continua fazendo as coisas dele, ele viaja, ele curte a vida dele, ele posta as fotos com as filhas de santo dele que ele tem hoje em dia, ele sorri, ele tá gargalhado. Enquanto isso, eu passo por um processo difícil e minha filha também, porque querendo ou não, ela não é muito de demonstrar, mas a minha filha totalmente apagou o brilho que ela tinha. Hoje eu não vejo a minha filha como eu via antigamente. Então é difícil uma mãe esperar por uma coisa que é um direito meu, é um direito mais dela ainda, porque mais vítima foi ela. E é um descaso você esperar isso tudo pra no fim, será que ele vai ser condenado? Ainda tem essa questão que a gente fica. Será que ele vai ser condenado? Ou será que ele vai ser absolvido? Porque essa demora toda. 13 anos ela tinha, quando ele for pro julgamento ela vai estar com 19. Destruiu minha estrutura familiar totalmente. Inclusive, a família do pai dela não sabe. Ela tem receio deles, de alguma forma, né, me culpar. E é uma coisa que ela sabe que eu não tenho culpa, como ela, muito menos ela. E a minha família, quando eu fui contar, foi muito difícil. Então, todos nós sofremos. Todos os dias a gente sofre. Porque é uma injustiça a gente tá vivendo essa tortura psicológica do que a gente tá passando. E ele tá bem. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague. Conforme a lei, ele tem que pagar o que ele fez com a minha filha. Ele usou da religião e destruiu a minha família. Ele destruiu até a minha vida religiosa, porque eu vou falar pra vocês, eu achava a religião a coisa mais linda do mundo quando eu estava lá dentro, quando eu achei que aquilo ali era verdade. Mas no fato, ele simplesmente, acho que ele se aproxima das pessoas para ele trazer essas pessoas para perto dele, para ele fazer o que ele queria fazer com as filhas, com a uma mulher próxima, algo que caísse no que ele contava. No fato, ele falava que elas tinham que ter relações sexuais com a entidade dele, para elas terem uma vida próspera, para elas não terem doença, para elas não perderem alguém da família. Ele sempre colocava algo que iludia, né, deslumbrava a mente delas, porque eu falo assim, uma criança pra mim, ela é uma criança, 13 anos, 14 anos, minha filha, hoje pra mim ela ainda é uma criança. Inclusive ele usava o fato de dela não poder contar, porque se ela contasse eu morreria, a mãe dela morreria, porque ele nunca incluiu a família da parte do pai dela, porque nunca conheceu. Mas ele sempre usou o fato de que ela não podia contar, porque se ela contasse eu poderia morrer. Que a espiritualidade, né, poderia me cobrar. A justiça está sendo muito falha. Tá deixando muito a desejar um caso que era para ter sido resolvido já há mais tempo. Inclusive, eu entrei em contato com a promotoria para querer saber mais a fundo do caso e estou muito confusa com tudo isso, porque ele tem 2 advogados a favor dele, inclusive que está detonando a minha filha no processo. E eu perguntei se eu poderia ter um advogado, porque eu preciso de uma direção. Querendo ou não, eu não sou estudada para advocacia para me saber o que eu devo fazer ou não. E não, eu não preciso ter um advogado. Quer dizer que eu só vou ter um advogado no dia da audiência? Um advogado que não sabe o que eu tô passando, que se eu preciso mais de alguma coisa com a minha filha, se a gente precisa ir mais além do que tá sendo. E infelizmente não tem justiça para mim, porque depois de 4 anos, ainda esperar mais 2 anos, eu acho que a justiça do Goiás está sendo muito falha com a gente. Desde o primeiro momento que ele chegou para conversar comigo, eu já mudei. Parece que eu me tornei uma peça, sabe? Tipo, eu deixei de ser quem eu era, me afastei de algumas pessoas porque ele mandou me afastar pessoas importantes que eram pra mim.
Eu deixei de ser aquela pessoa feliz também que eu era. Eu comecei a guardar tudo que eu sentia pra mim, seja um sentimento bom, tudo pra mim, não demonstrava nada. Me afastei da minha família, eu quis me isolar, quis ficar sozinha. Desde aquele momento até agora, continua a mesma coisa. Eu não consigo me abrir com as pessoas. Tipo, se tiver alguém que eu realmente consigo me abrir mesmo, não tem. Eu posso chegar assim e falar, não, eu tô bem, tá tudo tranquilo, mas desde aquele momento eu nunca mais fui feliz. Eu era muito animada, eu era feliz, eu gostava de sair com meus amigos, gostava de estar presente com a minha família. Eu não gostava de ficar sozinha, eu queria ter alguém pra conversar sempre. E isso mudou pra mim de um dia pro outro. Eu não quis mais, eu não me sentia mais bem de estar do lado de uma pessoa, eu queria ficar apenas sozinha. Ele começou falando, né, da história, de que tinha que acontecer, porque antigamente tinha rolado, né, da gente, que eu e a suposta entidade era um casal, que ele me salvou. Aí, que, tipo, tava planejado a gente se encontrar pra ele salvar a minha vida, pra ele salvar o meu futuro. Ele falou que se não acontecesse, eu poderia morrer estuprada na rua, que eu poderia perder minha família, que eu poderia me perder, que eu poderia só desistir da vida, sei lá, talvez me suicidar, algo coisa do tipo. Ele falou isso pra mim. E eu não sei, eu só acatei, porque eu realmente fiquei com muito medo. Parei pra pensar, eu acho que não vale a pena, tipo, fugir pra depois morrer ou perder alguém que eu amo. Então, isso é complicado. De começo, eu sentia muito ódio. Depois eu percebi que não valia a pena e eu comecei a sentir ódio dele. Ódio, principalmente nojo. Eu tinha nojo de mim mesma. Na verdade, até hoje eu acho que eu ainda tenho nojo de mim mesma. Até hoje eu me sinto culpada. Mesmo sabendo que o único culpado disso tudo é ele, apenas ele. Hoje em dia eu me sinto mais calma, eu acho. Eu acho que eu meio que... Eu me escondi disso. Eu só falei, já que a justiça não tá mexendo, eu não vou ficar quebrando a cabeça. Eu só tentei esquecer o que aconteceu. Só que depois de ver o sofrimento da minha família, o meu, da minha mãe, eu falei, isso não tem que ser esquecido, porque foi uma coisa muito marcante. Uma coisa muito séria e importante pra ser esquecida. Então eu me ergui. Falei, não, vamos fazer o que tem que ser feito. Porque ele não foi justo. Que nem minha mãe falou, ele acabou com a nossa vida. Com a minha, com a dela, com a de todo mundo. Como se isso fosse um passatempo pra ele. É muito complicado. Eu não consigo escrever o que eu sinto. E foi como eu falei. Eu me isolei. E eu deixei de ser uma pessoa aberta com as pessoas. Eu não consigo demonstrar o que eu sinto. Mas dói em cada parte do meu corpo. Tudo que eu passei. Tinha 13 anos. Na primeira vez que ele chegou em mim foi no aniversário do meu falecido padrasto. Em julho. Eu fiz 14 em setembro. Ele chegou em mim em julho. Aí depois de um tempo eu tava frequentando lá o centro. Ele já tocava em mim, já. Enfim, ele já tentava fazer coisas comigo. Tudo. Só que parece mesmo que ele realmente esperou fazer 14 pra terminar, sei lá, o que ele quis fazer comigo. Não tá tendo a atenção que a gente realmente precisa para isso acabar. Você se sente desamparada pela justiça? Eu me sinto sozinha. Não, tipo, pela minha família. A minha família tá comigo, mas eu me sinto sozinha pela justiça mesmo. Eles simplesmente abandonaram o meu caso. Fizeram pouco caso e como se isso fosse uma coisa descartável que aconteceu. Não foi.